Hoje no Rio em Pauta, o nosso assunto é o perigo das barragens. A tragédia de Brumadinho liga um alerta em todo o país. No estado do Rio, 6 estruturas correm risco, de acordo com o Instituto Estadual do Ambiente, que vistoriou 12 barreiras de água. Com a possibilidade de passar de 300 mortos, a tragédia de Brumadinho já é a maior desse tipo no Brasil. De acordo com a Agência Nacional de Águas, o país tem 3.387 barragens consideradas de risco. Essa preocupação aumentou após o maior acidente ambiental do país. Brumadinho, uma cidade de Minas Gerais, ganhou fama nacional no dia 25 de janeiro, quando uma barragem da mineradora Vale se rompeu. Mais de 80 corpos já foram encontrados, centenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Essa não é a primeira vez que uma cidade mineira é cenário de uma tragédia ambiental. Em 5 de novembro de 2005, uma barragem da mineradora Samarco também se rompeu. 19 pessoas morreram. A Vale já anunciou que vai eliminar as barragens iguais às que existem em Mariana e Brumadinho. Eu recebo aqui no estúdio o engenheiro civil sanitarista e professor da UERJ, Adacto Ottoni, que vai nos ajudar a entender melhor essa questão que se tornou prioridade para o governo federal em todo o país. Muito obrigado pela sua participação. O governo federal, ou melhor, a Agência Nacional de Mineração, responsável pela fiscalização de 790 barragens de rejeitos em todo o Brasil, em 2017, de acordo com matéria publicada no site do jornal O Dia, fez apenas 211 vistorias. Na sua opinião, falta fiscal ou vontade de fiscalizar? Uma das regras número 1 para se evitar acidentes com barragem de resíduos, como com qualquer empreendimento, é um licenciamento e uma fiscalização rigorosos, eficientes. Então, não é só a fiscalização deficiente, que certamente existe, como está nessa matéria, deficiência na fiscalização, né? Mas, muitas vezes, processo de licenciamento deficiente, onde isso tem que estar previsto. Uma obra mal conceituada, o licenciamento pode obrigar que ela seja revista, definir programas de monitoramento mais rigorosos para você controlar melhor. Então, no meu entender, não só a fiscalização está altamente deficiente e ela tem responsabilidade no acidente, e em outros que possam vir no futuro, a cada 2 anos está rompendo uma barragem de resíduo no Brasil, bem como, certamente, licenciamentos mal feitos. Agora, como é que se pode melhorar essa fiscalização e melhorar isso que o senhor está dizendo que é mal feito? Olha, no meu entender, me desculpe a sinceridade, da mesma forma que existem os responsáveis técnicos daquela obra, né, que deram laudo e etc., tem que ter um responsável técnico pelo órgão que vai licenciar, que tem que estar devidamente habilitado também, porque ele tem que analisar aquele projeto e não simplesmente, muitas vezes a empresa quer fazer uma obra mais barata e bota um processo mais barato. Cabe ao órgão de licenciamento exigir obras melhores. E um dos aspectos, no meu entender, que realmente está sendo negligenciado nas barragens de resíduo é o aspecto hidrológico. Fala-se muito na estabilidade das barragens, né? Mas, por incrível que pareça, os acidentes sempre acontecem no período de chuva, algo que ficou latente. Os fiscais, a equipe técnica foi fazer inspeção, vistoria na barragem de Brumadinho em junho e setembro, que são meses de estiagem. Mas, normalmente, quando é que as barragens rompem? É no período de chuva. Possivelmente, se tivesse sido feita uma inspeção em dezembro ou janeiro, são períodos que tem mais chuva e o nível pode estar mais alto, você poderia ter verificado problemas bem piores do que foi feito no período de estiagem. Então, dá para você sentir que está tudo errado. Nós temos que modificar o processo de licenciamento, ser mais enérgico e, acima de tudo, tem que ter vontade política. Eu sempre falo, licenciamento ambiental mais severo não significa licenciamento mais burocrático. Você deve estimular licenciamentos mais ágeis, mais rápidos, mas jamais negligenciar um licenciamento bem feito. E por isso que o órgão de licenciamento ambiental dessa obra que caiu tem alta responsabilidade, que ele poderia ter evitado acidente se exigisse tecnologias melhores na construção dessa barragem, se exigisse processos de monitoramento mais eficazes. Por exemplo, o vertedor da barragem, como é que foi feito o estudo hidrológico? Tudo tem que ser investigado, além das inspeções, tem que ser verificado os estudos para se analisar a real responsabilidade e as efetivas causas do problema. No meu entender, eu vejo que problemas com barragens normalmente ocorrem no período de chuva. Então, o problema hidrológico, apesar de uma barragem de resíduos não barrar rio, você pega um trecho alto do morro e pega água de lavagem de resíduo.
Mas, por exemplo, a barragem de Brumadinho tinha 30 metros de altura. Por quê? Os caras querem ter lucro. Quanto mais para baixo do tal vega eles botam a barragem, eles podem acumular mais resíduo. Então fica impossível você não barrar um afloramento de água para dentro da barragem. Por isso que essa barragem de resíduos, no meu entender, fora da bacia hidráulica, tinha que ter uma intercepção da água natural justamente para não contaminar essas águas naturais e não comprometer as barragens na época de chuva. E isso não é exigido no licenciamento ambiental. Então a empresa está toda certinha no meio ambiente e, apesar disso, o empreendimento cai. Então essas coisas têm que ser revistas no nosso país. No Rio, nós temos 29 barragens de água, segundo a Secretaria Estadual do Ambiente, e 12 foram vistoriadas pelo Instituto Estadual do Ambiente, sendo que 6 apresentaram um alto potencial associado, de dano associado, de acordo com os técnicos. Eu queria saber do senhor o que significa esse alto potencial de dano associado. Possivelmente, não são barragens grandes, né? São barramentos para abastecimento de água, mas é aquilo que eu te falei, falta de manutenção, falta de conservação. Então, um aspecto que é muito preocupante, é importante o programa aqui para a gente dar o alerta, com esse problema da crise hídrica. Crise hídrica não é só falta d'água, excesso de água é crise hídrica também. A gente vê o caso de Brumadinho, excesso de água. Então, e como pode uma barragem rompendo? Então, um dos fatores mais graves que não está sendo devidamente atacado é a degradação da bacia, o desmatamento. Quando você faz o projeto de uma barragem, é para um determinado tipo de ocupação do solo. À medida que você vai passando o tempo, vai aumentando o desmatamento, aumenta o escoamento superficial. Então as ondas de enchente ficam maiores na época de chuva e o contrário acontece no período de estiagem do ano hidrológico. A chuva não cai igualzinho o ano inteiro. Quando chega lá para agosto, setembro, que é o finalzinho de estiagem, o nível mínimo do rio está diminuindo, porque quem alimenta o rio é a água subterrânea. Portanto, nós devemos aproveitar essa tragédia de Brumadinho e essa pesquisa que foi feita pelo INEA aqui nas barragens do estado do Rio de Janeiro, para cobrar das autoridades, aí sim, que vamos valorizar nossas bacias hidrográficas. Se você tiver uma bacia hidrográfica com mais floresta, a floresta segura 80% da chuva e infiltra. Ela reduz o escoamento superficial, dando mais segurança operativa para a barragem. E isso é muito importante na época de chuva para evitar que as barragens caiam e, principalmente, que ninguém está falando, no período de estiagem, pode faltar água. Então, a floresta é o produtor de água e é um grande controlador de enchente. E a gente tem que aproveitar esse momento de tragédia para cobrar da população. Então, não é só vistoriar as barragens. O governo federal, os governos estaduais, o INEA, tem que começar a aumentar os investimentos no reflorestamento. Minas Gerais, por exemplo, onde aconteceu as barragens, costuma cair todas, são todas em Minas, está com a bacia hidrográfica quase toda nua, desmatada, e ninguém fala nisso. Então é isso que a gente tem que cobrar. Não é só vistoriar a barragem, que é muito importante. Cobrar licenciamentos melhores, como eu falei, e cobrar recuperação das bacias, reflorestamento, controle de erosão do solo, para proteger os nossos rios, que eles são nossas fontes de água, e eles podem, na época de chuva, gerar muita destruição e morte. No mundo, vários países já baniram barragens do tipo da de Brumadinho, e a Vale anuncia que também pretende fazer a mesma coisa. O senhor concorda? Com certeza eu concordo, porque uma barragem desse tipo, como eu falei, é para aumentar o lucro da empresa, uma barragem de 30 metros para pegar resíduo, e realmente os estudos ambientais, como eu falei, os estudos hidrológicos, no meu entender, têm que ser revistos e mais enfatizados para avaliar até onde eles tiveram responsabilidade a parte hidrológica, né, nesse acidente, mas, obviamente, a gente tem que aproveitar essa tragédia para nos conscientizar. Os minérios, eles não são infinitos. E uma das principais atividades de mineração da Vale do Rio Doce ali é o minério de ferro. Só que daqui a algumas décadas isso vai acabar. Então nós precisamos aproveitar essa tragédia para nos conscientizar que nós temos que ter uma exploração mais racional da nossa matéria-prima, não só minério, como a água, tá? No sentido de que a gente possa preservar nossas bacias hidrográficas, possa ter um processo de reciclagem, consumo consciente, reciclagem. Se você recicla mais material, você precisa de menos minério, porque o material reciclado vira matéria-prima. Se você precisa de menos minério, precisa explorar menos. E isso é um aviso muito importante do que aconteceu nessa tragédia, porque a Vale daqui a pouco tem o seu lucro durante alguns anos, daqui a pouco o minério acaba. E como que a gente vai ter ferro no futuro, nos meus filhos, nos seus filhos, nossos netos? Vai acabar. Então nós temos que nos conscientizar que nós temos que ser sustentáveis, nós temos que ter uma política sustentável para reaproveitamento de esgoto, reaproveitar lodo, reaproveitar lixo, não descartar nada, reflorestar,
Com isso, você vai explorar menos minério, vai construir barragens menores, tecnologias mais sustentáveis, com menos risco ambiental, menos poluente, porque aí ser sustentável é ser permanente. Você investindo em práticas sustentáveis, você praticamente facilita o licenciamento ambiental, reduz os riscos desses acidentes e você dá mais sustentabilidade para as futuras gerações, que você vai ter mais recurso natural para o futuro, para evitar, aí sim, uma condição de vida muito pior para os seres humanos no futuro e, principalmente, a destruição dos ecossistemas da natureza. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela participação e até o próximo Rio em Pauta.